Olá pessoal do canal Board Sagas, estamos aqui hoje, nesta terça-feira, para um vídeo muito especial e aguardado, por mim pelo menos, e espero que por vocês também, porque eu já venho falando disso há algum tempo nos meus vídeos, certo? Hoje temos o unboxing do Marvel Champions The Card Games, certo? Então isso aqui, tá? Foi trazido da minha querida prima Juliana Comin, lá da Suécia. Juliana, se você está assistindo aqui, muito obrigado, certo? Não foi fácil, tá? Esse jogo aqui eu quero trazer ele desde o início do canal, certo? Então nós vamos fazer um unboxing e vamos falar mais ou menos. Esse vídeo é mais só para o unboxing, né? Ou seja, a abertura da caixa, né? Todo jogo novo que chega aqui no canal, vamos fazer a abertura da caixa, ver como ele vem, tá? E vamos explicar um pouco sobre o que é o jogo, certo? No sábado teremos um vídeo já falando das regras, ok? Então beleza, se você está chegando no canal, dê o like, dê o seu joinha, compartilhe, comente, o mais importante de tudo, se inscreva no canal. No momento que eu estou fazendo este vídeo, temos 147 inscritos. Queremos chegar a 1000 inscritos para talvez conseguir alguma monetização, 500 inscritos, para começar a ganhar a AdSense do YouTube. 1000 inscritos, tá? E tem também a condição de horas, então eu peço que vocês se inscrevam no canal, se estão gostando, e ao assistirem aos vídeos, assistam do início ao fim, certo? Deixem qualquer, comentem também, interajam, tá? Eu faço os meus vídeos sempre com estreias, eu fico esperando que as pessoas comentem ali, eu interaja com elas. Especialmente neste sábado, vou deixar o vídeo em estreia, mas eu não estarei porque eu estarei em um outro compromisso, tá? Mas amanhã eu estarei, quer dizer, na terça, né? Estou filmando na segunda-feira, mas na terça eu estarei presente na estreia deste vídeo. Então, e se vocês quiserem também, podem doar um Pix para o canal. Então, sem mais delongas, vamos fazer o unboxing. Então, vamos abrir, então, né, ver do que muitos aqui do que estão assistindo o vídeo já devem saber do que se trata este jogo aqui, tá? Então, vamos... Opa! A caixa, ela é bem firme, tá? Opa! Então, né, a gente abre a caixa e já dá de cara com... O jogo está em inglês, tá? Então, mas não se preocupem, tá? Eu sei jogar este jogo já, porque eu já estudei ele, tá? Então aqui, né, nós temos falando sobre o que é o jogo, sobre os componentes, tem algumas pecinhas que temos que montar. Falando as regras aqui do setup do jogo, né? Como é que a gente monta o jogo. Aí começa a falar mais especificamente de alguns conceitos aqui que a gente precisa para o jogo. A sequência do round, né? E assim sucessivamente, tá? As fases do jogo. Tá? Os tipos de carta, e bom, este é um card game, tá? Ele é um LCG. Então, do que se trata este jogo, tá?
o Marvel Champions, ele é um jogo da Fantasy Flight Games, certo? Aqui depois tem aqui tem alguns marcadores, né? Depois a gente vai abrir isso aqui, certo? Mas ele é um card game, um living card game. O que significa isso? Tá? É um jogo, é um card game, tá? Para se jogar cooperativamente. Então, os jogadores eles jogam juntos por um objetivo comum, tá? E eles jogam contra o próprio jogo. O jogo tem tipo uma inteligência artificial analógica, certo? Vamos botar assim a coisa a grosso modo, tá? Então, né? Então, grosso modo, é um... Como é que eu vou dizer assim? Nós vamos escolher, né, heróis para lutar contra um vilão, certo? Então o jogo já vem prontinho aqui, com os decks prontos do Homem-Aranha e da Capitã Marvel, e nós vamos jogar contra o vilão Rhino, tá? E aí o nosso objetivo ele é né, jogar com os heróis, né? No caso eu vou jogar com dois heróis. Cada herói ele usa um baralho diferente, certo? Que nas regras eu vou explicar como é que se monta o baralho e tudo. E o objetivo é vencer o vilão. O vilão tem alguns pontos de vida e aí nas regras nós vamos ver então como é que isso se dá. Basicamente é isso. É um jogo de luta de heróis contra vilões, certo? Então no primeiro jogo aqui ele já vem separadinho, né? Já tem um baralho do Rhino e já tem um baralho da Capitã Marvel e do Homem-Aranha, né? Que nós o primeiro jogo aqui a gente joga com esses três baralhos. Nós usamos esses dois contra este aqui, certo? E aí depois nos próximos jogos aí depois tem outros heróis e vilões. Então nós temos aqui, por exemplo, a She-Hulk, certo? E nós temos aqui outros, aqui está o Rhino, né? Aqui está o Rhino, né? Que é o vilão que nós iremos enfrentar, tá? E também aqui temos algumas cartinhas aqui que elas são cartas de estado, né? São cartas os heróis os heróis e os vilões eles podem ficar, até eu vou abrir aqui, tem um ziplock aqui, né? Os heróis eles podem ficar fortalecidos, né? Tough. Tem várias cartas dessas aqui. Né? Eles podem ficar confusos ou stunned, que seria nocauteado, né? Então é isso, tá? Então aguardem aí a vinheta, tá? Que eu vou abrir esses pacotes aqui, tá? Eles já nos dão uma ideia, tá? Do jogo, certo? Eu só vou fazer um unboxing, tá? Muita coisa que eu vou mostrar aqui, eu não quero abrir essas outras agora aqui, certo? Mas só aguardem um momentinho aqui a vinheta, que eu vou abrir isso aqui, tá? E nós vamos explicar algumas coisinhas de leve, tá? Esse é mais um vídeo para o unboxing, certo? Já vou falar algumas coisinhas de regras aqui, mas o vídeo das regras mesmo é no sábado, tá? Então vejo vocês depois da vinheta e já voltamos!
Olá, pessoal! Então, já aqui desempacotei algumas coisas, então agora eu posso mostrar algumas coisas melhor para vocês, certo? Então vamos dar uma olhada então aqui nos componentes do jogo, então nesse nosso unboxing, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês reparem, tá? Ele já veio aqui, ó, né? O jogo ele já vem aqui com já vem com um insert preparado para você colocar cartas e dividir elas aqui. Então foi muito bem pensado, né? Essas cartas aqui agora não há necessidade de eu abri-las, tá? No momento aqui. Então no momento que eu for jogar com esses dois pacotes aqui, em vídeos posteriores eu vou abri-los, certo? E aí, a coisa principal do jogo, né, é que você tem então os heróis e você joga contra os heróis, contra um vilão, certo? Então, repetindo sempre, eu vou explicar as regras no outro vídeo, mas só mostrando mais ou menos, certo? Então, por exemplo, este aqui é um baralho, ele já vem pronto para jogar, certo? Do Homem-Aranha, certo? Então você tem aqui um personagem principal, que é o Homem-Aranha, certo? Eu vou botar aqui ele na tela bem grande para vocês darem uma olhada, tá? Olhem em cima que tem ali o nome Peter Parker, certo? E 3 REC, tá? Ele tem ali embaixo diz Hand Size 6 e Hit Points 10. Tá, então o que é isso? Tá? E o personagem aqui no caso, né, ele tem dois lados. Ele tem um lado que é o super-herói, tá? E o lado que é o alter ego. Aqui eu estou mostrando grande para vocês o lado do alter ego, certo? E você vai estar sempre alternando entre o alter ego e o lado de herói. Então ele tem alguns poderes aqui no lado esquerdo. Esse REC, por exemplo, é quanto ele pode recuperar de vida, né? Ele tem um máximo de vida de 10 e você pode recuperar 3 de vida. E do lado do herói, né, você tem ataque, defesa e thwart, tá? O que é isso? O ataque é o dano que ele causa nos inimigos. A defesa é quando ele defende quanto ele previne de dano, tá? E o thwart é, no caso, vamos dizer assim, quando eu explicar as regras, vocês vão ver quanto ele tira de ameaça do esquema do vilão, né? Qual é a capacidade dele de atrapalhar os esquemas sinistros do vilão, certo? Então, esse aqui é o primeiro tipo de carta que você tem, que é o do herói. E é sempre uma carta dupla face, tá? Então vocês estão vendo aí na tela o lado do alter ego, e agora vocês vão ver aqui o lado do herói, né, que tem aquelas habilidades ataque, defesa e o THW, que é o thwart, ou prevenir, etc. Certo? Esse herói ele vem com um deck que representa as habilidades dele, né? Então no caso aqui eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui o fundo da carta do herói é sempre este azul aqui com Marvel. Então eu vou botar um exemplo de cada tipo de carta, certo? Então nós temos aqui aliados, tá? E sempre, né, tem as habilidades específicas da carta ali na caixa, né? Então você tem cartas que são aliados, tá? Que nem aqui a Black Cat, a gata negra, certo? E ela tem um poder de também de thwart e um de ataque. E aquele númerozinho 2 ali é os pontos de vida dela. Então você está jogando com o seu herói, mas você pode trazer uma carta em jogo, tá? Que são aliados do herói, certo? No caso aqui a gata negra. E ali no canto superior esquerdo você tem o custo da carta, né? Então da mesma forma que em outros card games, né?
como no Magic, e Yu-Gi-Oh! Não, mas Magic, Pokémon, por exemplo, as cartas elas têm um custo, mas você não tem cartas, quer dizer, você até tem, mas aqui no caso você paga por uma carta com outra carta. Então você, por exemplo, vocês viram que ali no Homem-Aranha, né, voltando a carta ali, bem lá embaixo tá escrito Hand Size 6, né, no lado do Alter Ego, e do lado do herói está Hand Size 5, certo? Então você tem tamanhos de mão que você pode ter caso você esteja jogando como herói ou como Alter Ego, certo? E você vai ter um número de cartas na mão. Então vamos dizer que você queira jogar a Gata Negra, tá? Para jogar a Gata Negra você vai ter que pagar o quê? 2 recursos. E esses recursos eles estão listados lá no canto inferior esquerdo da carta, tá? Você tem um símbolozinho ali, no caso da Gata Negra, um símbolozinho amarelo com um símbolo de raio. Tá? Então aquilo ali você pode descartar essa carta para pagar pelo custo de outra carta. Então você nunca vai conseguir jogar as cartas da mão, né? Então isso vale para todas as outras cartas do jogo. Então nós temos aqui também, né, então o aliado é alguém que você põe ali para ajudar o herói a enfrentar o vilão. Você tem um evento, né, que nem nós temos aqui o Backflip, um evento que custa 0, né? Ele tem um recurso ali, tá? Então vocês veem que tem um outro símbolozinho ali, tá? Que é um vermelho com um soquinho ali no canto inferior esquerdo, tá? Esses símbolos, né, quando eu explicar as regras, vocês vão ver que podem ou não ter importância, certo? Então vocês têm os aliados, os eventos, vocês têm os suportes aqui, que nem a Tia May, que custa 1, tá? E você tem os upgrades, né, os melhoramentos aqui, como o rastreador aranha, o Spider Tracer, que custa 1 também, certo? Então esses são os 4 tipos de carta de herói. Não, na verdade tem mais um tipo ainda, né? Você pode também ter cartas que nem, por exemplo, o Poder da Justiça, que é uma carta de recurso que ela só tem a função de pagar por outras cartas, mas ela pode ter geralmente algumas habilidades especiais, né? As outras cartas elas têm a função delas próprias e todas têm a função de pagar custo, tá? Inclusive tem algumas cartas que tem mais de um símbolo de recurso no canto inferior esquerdo, tá? As cartas ali, né? Então, quando você está jogando com Homem-Aranha, tem 15, todo herói tem 15 cartas que são exclusivas do herói, certo? Então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a Gata Negra de novo. Você vê que tem ali a carinha do Homem-Aranha no canto inferior direito. Então, por exemplo, as cartas que tem ali Spider-Man, elas só podem ser usadas pelo Homem-Aranha. E tem um conjunto de cartas que você tem uma liberdade de montar o seu deck, que elas são dos mesmos tipos, mas elas são de 5 cores, vamos dizer assim, né? Tem as cartas de justiça, as cartas de liderança, as cartas de proteção e as cartas de agressão. Então, que nem aqui, por exemplo, o Demolidor, o Daredevil, tá? Ele é uma carta do aspecto de justiça. Então você vai pegar um herói, você vai ter 15 cartas que aquele herói sempre vai ter, e aí você vai ter que escolher um dos 4 aspectos, tá? E no caso aqui, no deck pronto, que já vem aqui, se você já quer sair jogando, né, no jogo tutorial, que nós vamos ver semana que vem, né, eu vou explicar as regras no sábado, mas você tem a liberdade de colocar cartas daí de um aspecto, né? Então você tem as cartas de herói obrigatórias e você vai escolher um aspecto e vai botar cartas desse aspecto no herói, né? Então no caso Justiça
No caso do Homem-Aranha, é um aspecto que trabalha mais em atrapalhar os planos do vilão, né? Agressão, causar mais dano ao vilão, proteção, mais defesa. E liderança trabalha mais em fortalecer você, os outros jogadores, né? Porque vão ter outros heróis, você pode fazer uma equipe, né? Até 4 jogadores esse jogo. Me esqueci de falar isso, é até 4 jogadores esse jogo. E você pode ajudar os outros, né, no aspecto de liderança, você pode ajudar os outros, né, a fortalecer os outros heróis e os seus aliados e os aliados também dos seus companheiros de jogo. E você tem né, então a Justiça usa amarelo. No caso aqui nós temos a Capitã Marvel, que no deck básico dela ela vem com o aspecto de agressão, que é vermelho. E aqui não está aberto, mas tem o aspecto de liderança, que é azul, e o aspecto de proteção, que é verde. Tá? E você tem as cartas cinza, que são as cartas básicas, que elas compartilham aqueles 5 tipos: aliado, evento, suporte, upgrade, recurso, mas elas não têm nenhuma restrição. Qualquer herói pode pegar qualquer herói em tese poderia usar qualquer carta cinza. É claro que as habilidades das cartas podem ter restrições, etc. Mas isso a gente vai ver com o tempo, tá? E cada herói ele vai trazer cartas que vão no deck do vilão. E aí eu entro no vilão, certo? E aí eu vou entrar na história do vilão. Você vai ter um vilão, no caso, né? Então, o objetivo do jogo, né? Aqui diz, por exemplo, né, que o Rhino, né, o primeiro vilão que nós vamos enfrentar vai ser o Rhino do Homem-Aranha, como vocês podem ver aí na tela, certo? O Rhino ali embaixo, né? Então ele tem 1 de esquema, 2 de ataque. 2 de ataque ele causa dano no herói, dependendo dessa quantidade de ataque. Tem algumas coisas, outras coisas que eu preciso explicar, mas isso nós vamos ver nos vídeos de regras do sábado, certo? E também, tá? Então o vilão ele já vem com um deck dele, tá? Então geralmente você tem 2 cartas de vilão, né? O fundo das cartas de vilão é esse roxo aqui, certo? Então ele tem ali os stats dele, pode ter alguma habilidade, ele tem números, hit points, né? E um bonequinho. Toda vez que aparecer aquele bonequinho ali é por jogador, né? Ou por herói. No caso nós vamos jogar com 2 heróis, ele vai ter 28 pontos de vida, tá? Então o objetivo seu sempre é zerar os pontos de vida do vilão, certo? E aí tem alguns tipos de carta de vilão também, né? Você tem um esquema, como eu vou botar aqui, que é o Break-In, certo? E ali no canto superior direito tem ali a quantidade máxima desses marcadorzinhos amarelos, né? Eu estou botando aqui na tela a carta, tá? Então você tem esses marcadorzinhos amarelos que vão em cima daquela carta. E, por exemplo, se der a quantidade que está ali, você perde o jogo. Então, no caso, 7 por jogador, nós vamos jogar com 2 heróis, né? 14. Então você tem que bater nele antes de chegar em 14 pontos de esquema. E é isso que o Tuart faz, né, no herói. Ele tira esses marcadores amarelos de cima da carta de esquema, tá? Você tem aqui como botar na tela também, né, né, o traje do Rhino armadurado, ou com armadura no caso, tá? Que é um attachment, né, como se fosse um upgrade para vilão, certo? Você tem os minions, que nem esse mercenário da Hydra, né, que tem outras habilidades que nós vamos discutir durante o jogo, que são minions que o vilão pode trazer para o jogo, né?
você tem treachery, né, ou traição, se você estivesse jogando. É um jogo muito semelhante a outros jogos da Fantasy Flight, que nem o Senhor dos Anéis Card Game e o Arkham Horror, que nós já jogamos aqui, né? Então é um evento, né? Mas um evento que traz um problema para você no jogo, e aí você tem side schemes, que são outros esquemas que vão causar outros problemas para você no jogo, certo? Aí você tem uma coisa interessante nesse jogo, que, por exemplo, o vilão ele tem um conjunto de cartas que ele sempre usa, mas você tem alguma liberdade para, por exemplo, tem outros conjuntos de carta de vilão. Então, por exemplo, o esquema principal, né, o main scheme no caso, né, que nem o The Break, ele tem um lado do setup, e no lado do setup ele dá algumas instruções para o setup do jogo, mas sempre dá recomendação de, por exemplo, quantos conjuntos modulares. Conjuntos modulares são, ou, por exemplo, cada vilão ele usa as cartas, né, do vilão específico, algumas cartas básicas que eu vou explicar nas regras do jogo, certo? E usa também outros conjuntos de carta. E diz, por exemplo, ali, esse vilão usa tantos conjuntos de cartas de vilão modular, e aí ele vai sugerir certo? Aí no caso você... e as cartas de vilão do deck de encontro, né? Por exemplo, a carta do vilão em si, ela tem o fundo roxo, e a carta do baralho de vilão, ela tem esse fundo amarelo aqui, né? O verso dela amarelo, tá? Então, mas você pode mudar por outros conjuntos modulares se você manter aquela quantidade. Então, por exemplo, tem vilões que usam 2 conjuntos modulares, então você pode escolher aqueles que ele sugere e escolher outros 2 que tenha na caixa. Da mesma forma, cada herói tem um conjunto tem um conjunto pré-definido, mas você pode mudar o deck do herói, exceto pelas cartas específicas do herói, né? Em quantidade de cartas, né? O vilão varia dependendo dos conjuntos que você usa para os opcionais, né? Ele tem os obrigatórios e os opcionais dele, mas o herói ele sempre pode usar entre 40 e não menos que 40 e não mais que 50 cartas, no mínimo 40 e no máximo 50. E o vilão varia, né? Ele vai ter aquelas cartas específicas do vilão, no caso o Rhino tem as cartas do Rhino, e tem outros conjuntos que você pode colocar junto com o vilão, tá? E tem também um conjunto básico, tem um conjunto padrão ou standard, e o conjunto para jogos expert também que vem junto, né? Que você sempre tem que ter um conjunto standard ou expert também junto com o vilão, certo? E não tem custo também, né? Bom, nas regras eu vou explicar como é que essas cartas entram em jogo, o que você faz com elas e tudo. Eu só estou apresentando mais os tipos de carta e dando algumas noções de deck build aqui, certo? No unboxing, certo? Então, alguns outros componentes do jogo, né? Você tem marcador, que eu vou explicar aqui. Você tem aqui um marcador que passa o primeiro jogador, tem uma ordem de turno, vou explicar isso também. Tem marcadores de dano, tá? Tem uns marcadores multipropósito aqui, que são esses verdes, e esses marcadores de aceleração eles se relacionam com os esquemas, o esquema principal e os esquemas, side quests ou side schemes do vilão, certo? Aqui estão as cartas de status, eu até já empacotei elas aqui. E aqui, por exemplo, né, eu já deixei aqui pronto para quando a gente jogar contra o Rhino. Né, isso aqui, ó, você marca os pontos de vida do vilão, né, então você pode ficar mexendo aqui, tá? Então isso aqui é como você marca os pontos de vida do vilão.
E aí, como pode ter 4 jogadores em jogo no máximo, né? Pode ter 4 heróis lutando contra um vilão. Você tem também marcadores de vida de herói, né? Os heróis eles perdem se o vilão completar o esquema dele, se zerar o ponto de vida dos heróis, ou se às vezes alguns vilões têm algumas outras condições também que você perde o jogo, tá? Então é mais ou menos isso, tá? Esse então foi o unboxing inicial do jogo, tá? Nessa terça-feira. Aguardo vocês no sábado. No sábado eu esmiuçar as regras do jogo, tá? E também aqui tem essas cartas aqui, tá? Que elas dão, né? Os decks iniciais, né? Porque isso aqui são os decks que você vai usar no jogo tutorial que nós vamos jogar na terça-feira, tá? Também tem aqui, tá? Tem um conjunto de regras básicas, tá? Isso aqui nós vamos ver no sábado. E aqui também tem né? Eu já folhei aqui com vocês. Aqui também tem referências de regras que esclarece vários aspectos do jogo, coisas mais avançadas. Tem também aqui um FAQ, né? Perguntas mais perguntadas, frequentemente perguntadas. Aqui tem um apêndice com um resumo, né? Regras de deck building, regras do setup, anatomia das cartas, que eu falei um pouco aqui também, apresenta aqui. E aqui também no fundo aqui do manual também tem algumas simbologias também, com uma referência rápida. E é isso, tá? Então vejo vocês no sábado, onde nós vamos esmiuçar as regras, e na terça-feira vamos começar então a primeira série, tá? Que vai ser então Homem-Aranha e Capitã Marvel lutando contra o Rhino, certo? Vejo vocês no próximo vídeo de Board Sagas. Deixe aqui nos seus comentários se vocês gostaram ou não, etc. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!